Tim Maia? É você? Eu preparei uma galinha assada. Eu já tenho sei quantos anos de carreira. Se prejudicar também agora, não vai acontecer quase nada. Treasure Hunters, ou Caçadores de Tesouro, é uma gangue diferenciada que atua no estado de New Austin em Red Dead Redemption 1. Digo diferenciada porque, assim como as demais gangues, os Caçadores de Tesouro praticam crimes, mas se usarmos o traje exclusivo da gangue, podemos testemunhar os membros fazendo seu trabalho diário de mineração em Gaptooth Breach, local que representa seu esconderijo e área de atuação dentro do jogo. A gangue possui oficialmente 9 membros e mais 2 que podem ser usados no modo multiplayer. Cada membro possui sua particularidade. Ela também é a única gangue em New Austin que possui líder desconhecido. Assim como nos vídeos que eu trouxe sobre a gangue de Walton e do James Bullard, que inclusive até separei uma playlist aqui no canal focado apenas em gangues e organizações em Red Dead Redemption 1. Nesse vídeo aqui será falado tudo relacionado à gangue dos Caçadores de Tesouro. Mostrarei também sua presença em Undead Nightmare, sua liderança, divisão hierárquica, as características de seus membros, cartazes de procurado, sua participação dentro do contexto da história, suas semelhanças com Seth, personagem marcante na história principal e muito mais. Desde já, quero agradecer a você que acompanha e curte nossas séries de vídeos sobre as gangues e sempre chega fortalecendo com seu like. Lembrando que este tema é sugestão de vídeo e, como sempre, deixo em destaque todas as sugestões quando o tema do vídeo é postado. Sinta-se à vontade para estar deixando sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Um agradecimento especial também aos membros do canal que nos ajudam e muito a dar cada vez mais continuidade em nosso trabalho, fazendo parte de nosso grupo de membros, recebendo sempre aquele destaque especial na vinheta de todos os nossos vídeos. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. A gangue dos Caçadores de Tesouro atuam principalmente na região de Gaptooth Breach, no estado de New Austin. Tendo Gaptooth Breach sob seu controle, eles operam na mina, onde podem ser vistos atuando ativamente no local. Podemos testemunhar eles trabalhando dentro da mina se entrarmos utilizando o traje exclusivo da gangue. Essa mineração parece ser sua principal atividade no local, diferenciando-os de outras gangues mais focadas apenas em atividades criminosas. Gaptooth Breach é o esconderijo oficial da gangue, onde eles se organizam e guardam seus pertences valiosos. Inclusive, este é um dos desafios em Red Dead Redemption 1, onde podemos arrecadar uma boa quantia em dinheiro por conta dos baús espalhados no esconderijo. Outro detalhe interessante é que Seth Bryans, um personagem excêntrico do jogo, tem uma conexão indireta com o local, já que ele também busca tesouros e está envolvido em atividades de escavação. No enredo principal de Red Dead Redemption 1, a gangue Treasure Hunters tem uma participação indireta e menor em comparação às outras gangues, como a gangue de Bill Williamson ou a de Dutch, por exemplo. No entanto, eles são importantes como inimigos secundários e estão presentes em missões específicas e eventos do mundo aberto. Eles aparecem mais significativamente em missões que envolvem Seth Bryans, um personagem ligado ao universo dos Caçadores de Tesouros e atividades subterrâneas. A primeira aparição dos Caçadores de Tesouro na história principal é na missão que fazemos com Seth, chamada Passeio Agradável entre Amigos. Nessa missão, enquanto vamos em direção ao cemitério de Tumbleweed para coletar a segunda parte do mapa do tesouro que estava com Moses, Seth começa a saquear cadáveres que, segundo o coveiro Aiden O'Leary, sendo um amigo de Seth que faleceu durante uma epidemia de gripe, ele disse a Seth antes de morrer que uma parte do mapa do tesouro estaria em um dos corpos que Seth começa a revirar enquanto estamos seguindo para Tumbleweed de carroça. O problema é que a gangue dos Caçadores de Tesouro também sabiam disso e nos perseguem com o objetivo de roubar o mapa. Let's go! We ain't the only ones with an interest in these here fellers. Na missão seguinte, chamada Que Não Descansem em Paz, após juntar as duas partes do mapa, Seth nos diz que o tesouro encontra-se no casarão abandonado
condado de Tumbleweed. Nessa missão, John e Seth sofrem uma emboscada dos caçadores de tesouro, iniciando uma intensa troca de tiros. Essa missão nos mostra claramente que Seth possui certas semelhanças com a gangue dos caçadores de tesouro, mas diferente da gangue, Seth atua de forma independente, onde pelo visto apenas possuía Moses como parceiro em suas buscas por tesouro. Após derrotarmos a gangue no casarão, Seth finalmente encontra seu tesouro, um olho de vidro. Glass eye! It's a glass eye! Meu Deus. Vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre toda a história de Seth na história principal e em Undead Nightmare? Ai, meu Deus do céu! Deixem aí nos comentários. Os Treasure Hunters também aparecem nas missões com o irlandês. Na missão chamada Um Homem Nasce para Sofrer, irlandês nos ajuda a roubar a metralhadora dos caçadores de tesouro em Gaptooth Bridge, arma que será usada para atacarmos Bill Williamson e seus homens no Forte Mercy. Na missão chamada At Home with Dutch, John executa um minerador chamado Quickton Candle, modelo de personagem do modo multiplayer que pode ser desbloqueado ao atingir o nível 19. Existe outro personagem que podemos encontrar minerando em Gaptooth Bridge, chamado Guy Percival. Dos 9 membros citados da gangue, Digby Haskins, Fred Hillard e Mickey Branson não possuem cartaz de procurado. Digby Haskins tem uma forma física parecida com a de outro membro da gangue, chamado Stanley Mund. Ele possui uma tatuagem no antebraço esquerdo de uma picareta e uma marreta cruzadas, o que denota sua dedicação à mineração. Digby Hankins pode ser parente de Randy Hankins, um civil que pode ser encontrado no lado de fora da loja geral no posto Manzanita. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o passado do posto Manzanita, deixarei na descrição um vídeo sobre esse tema. Digby desempenha um pequeno papel na missão O Homem Nasce para Sofrer, na qual ele é visto acendendo o pavio em um barril de TNT colocado nos trilhos do carrinho de mina para impedir Marston de pegar a metralhadora. Eu já tenho não sei quantos anos de carreira, se prejudicar também agora, não vai acontecer quase nada. Em Undead Nightmare, Digby pode ser encontrado defendendo Gaptooth Bridge. Flat aparece na missão Que Não Descansem em Paz, onde pode ser visto ajudando a guardar o baú do tesouro procurado por Seth Bryans em Tumbleweed. Fora das missões, ele geralmente aparece em Gaptooth Bridge em uma série de encontros aleatórios, onde ele e outros membros de gangue podem ser vistos cometendo crimes, como assaltar diligências. Mickey Branson pode ser encontrado em Gaptooth Bridge. Em Undead Nightmare, Mickey pode ser encontrado defendendo Gaptooth Bridge, onde ele está no telhado da casa da ferrovia. Mickey Branson, assim como Digby Haskins, também possui uma tatuagem no antebraço esquerdo de uma picareta e uma marreta cruzadas. Agora vamos para os outros 6 membros restantes que possuem cartaz de procurado em ordem crescente. Na 6ª posição, temos Roscoe Duffy. Ele está sendo procurado por destruição de propriedade. Sua recompensa vivo é de $40 e morto $20. Roscoe pode ser encontrado em Gaptooth Bridge. Em Undead Nightmare, Roscoe pode ser encontrado defendendo Gaptooth Bridge. Em 5º lugar, temos Harlan Forbes, que também está sendo procurado por destruição de propriedade, no valor de $40 de recompensa vivo e $20 morto. Ele pode ser encontrado jogando o jogo da faca em Armadillo. Em Undead Nightmare, Harlan pode ser encontrado defendendo Gaptooth Bridge. Em 4º lugar, temos Lester Duggan, que está sendo procurado por agressão. Sua recompensa vivo é de $160 e morto $80. Lester normalmente pode ser encontrado no esconderijo de gangue em Gaptooth Bridge. Em Undead Nightmare, Lester pode ser encontrado defendendo o assentamento de Gaptooth Bridge. Em 3º lugar, temos Clark Hatfield. Ele está sendo procurado por agressão. Sua recompensa vivo é de $160 e morto $80. Clark normalmente pode ser encontrado em Gaptooth Bridge. Em Undead Nightmare, Clark pode ser encontrado defendendo Gaptooth Bridge. Sua blusa é parecida com a de Wade Bassett, outro integrante da gangue. Seu sobrenome, Hatfield, pode ser uma referência aos Hatfields e McCoys, 2 famílias rivais do final do século XIX, que inclusive essas 2 famílias também fazem referência à rivalidade entre os Greys
e Braithwaite em Red Dead Redemption 2. Vocês sabiam dessa curiosidade? Eu não sabia. Em segundo lugar, temos Wade Bassett. Ele está sendo procurado por furto. Sua recompensa vivo é de $240 e morto $120. Wade pode ser encontrado em Gaptooth Bridge e durante as missões Que Não Descansem em Paz e O Homem Nasce para Sofrer. Wade, Flat Hillard e Stanley Mund são os únicos membros da gangue de caçadores de tesouros que não podem ser encontrados no esconderijo de Gaptooth Bridge, exceto em algumas missões da história. E em primeiro lugar, temos Stanley Mund. Ele está sendo procurado por furto. Sua recompensa vivo é de $240 e morto $120. A recompensa dele é muito alta porque ele é muito pesado. Stanley é um dos maiores membros da gangue, junto com Digby Haskins. Ele possui uma leve semelhança com Pickaxe Miller, um personagem de Red Dead Revolver. Coloquei ele na primeira posição porque, pelo fato de ser um personagem difícil de se encontrar, ele aparece apenas em missões específicas da história e em sua missão de procurado, que nos oferece valor bem alto pela sua captura. Esses fatos mostram claramente que Stanley Mund trata-se de um membro diferenciado na gangue. Após concluirmos a história principal em 1914, a gangue dos caçadores de tesouro permanece ativa dentro do jogo. Os fatos ocorridos na história enfraqueceram a gangue, mas não foram suficientes para estar colocando um ponto final em suas atividades ilícitas. Quem jogou Red Dead Redemption 2 sabe que Gaptooth Bridge, no passado, era território dos Del Lobos. Notoriamente percebemos que eles deixaram de existir em Red Dead Redemption 1. Falei bastante sobre isso nos vídeos que trouxe sobre a gangue de Walton e Gêmeos Bollard. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nesses vídeos, que deixarei nos vídeos finais juntamente com a história e mistérios relacionados ao Povo da Noite em Red Dead Redemption 2. Que beleza! Se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.